Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado com notícias atualizadas do Timão. Vamos falar tudo sobre a partida de ontem entre Corinthians e UCV, tá, fiel? Vamos falar aí tudo sobre o que aconteceu na partida. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, tá? Você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer cada dia mais. Então chega de enrolação, vamos falar do Timão, fiel. Antes de eu entrar no assunto, eu tenho duas bombas do Corinthians, cara, bem fortes. São notícias bem fortes, vamos dizer assim, são notícias impactantes. Só que eu vou trazer essas duas notícias no vídeo das 6 horas da tarde, tá? Porque eu estou esperando se confirmar. Então, 6 horas da tarde eu quero todo mundo aqui, porque eu tenho duas informações para trazer para vocês, tá? Agora, chega de enrolação, vamos falar aí sobre a partida. Por que na capa vocês devem estar se perguntando que está escrito alívio e decepção? Alívio, porque eu sou corintiano de coração e quando o Yuri Alberto fez o gol nos acréscimos eu vibrei igual uma criança. E decepção, por causa que o Corinthians fez uma péssima partida contra um time que, na minha opinião, nem profissional é um time amador. O que nos coloca em xeque, o que nos coloca em dúvida se o Corinthians realmente é favorito para disputar o título no Paulistão. Porque o que vimos ontem não foi um Corinthians, vamos dizer assim, fiel, soberbo. Não foi um Corinthians menosprezando o adversário. O que vimos ontem foi um Corinthians com dificuldade de ganhar da UCV. O que vimos ontem foi um Corinthians com dificuldade nos mesmos setores, dificuldade na parte da zaga, dificuldade na saída de bola, dificuldade na criação, dificuldade no ataque. E a gente tem um atacante diferenciado, um atacante que foi artilheiro do Brasil, né? E um atacante que foi artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Corinthians, que conseguiu fazer 2 gols aí, que ele estava bem posicionado na área. E quero trazer detalhe para vocês. O Corinthians novamente foi assim contra o Guarani, com todo respeito ao Guarani, tomou 2 gols do Guarani dentro de casa, jogando dentro de casa, e tomou 2 gols da UCV jogando dentro de casa. Isso é inadmissível. É inegociável. O Corinthians não pode tomar 2 gols da Universidade da Venezuela dentro da sua própria casa. Não existe isso. Então o nosso setor defensivo, ele é totalmente frágil. É um setor defensivo totalmente desorganizado. A partida que o Corinthians fez ontem foi uma partida, cara, digno de vergonha. Ah, corintianeiro, mas você tá menosprezando o Corinthians, a gente classificou, o Corinthians é assim, a essência do Corinthians é assim, o Corinthians sempre aí, vamos dizer assim, ganhando os jogos sofridos, a gente já tá acostumado assim, é a essência do Corinthians. Fiel, essência nada, essência nada. Ah, corintianeiro, é Libertadores, os jogos são difíceis. Difíceis nada, nem todos. Contra o UCV, não. Contra o UCV, não. Ainda o Boca Juniors ser eliminado dentro de casa por um Alianza Lima, que ainda é considerado fraco, mas é um time com mais recursos. Se o Corinthians pega qualquer time ontem, um pouco mais organizado, qualquer time ontem com um nível um pouco mais acima que a UCV, o Corinthians teria sido eliminado dentro da sua própria casa. Tá? Rodrigo Garro não jogou nada, Memphis não jogou absolutamente nada. O setor defensivo do Corinthians, André Ramalho e João Pedro Tchoca, pelo amor de Deus, desorganizado. Hugo Souza falhou. Mateuzinho, 26 milhões. Pelo amor de Deus. Não fez absolutamente nada. O Mateuzinho errou tudo. Tudo. É o que a gente vem falando. A gente precisa de laterais. O Léo Maná não é um substituto adequado. O Matheus Donelli não é um substituto adequado para o Hugo Souza também. Se os titulares estão errando, imagina as pessoas, os reservas. Agora, uma coisa eu tenho que vir aqui e dizer para vocês com toda a clareza do mundo, com toda ela, tá? Vou bater palma. Que na minha opinião, tirando os 2 gols do Yuri Alberto, o melhor jogador em campo nosso ontem foi o Matheus Bidu. Foi o Matheus Bidu. Ah, corintianeiro, mas subiram a bola de cabeça em cima dele que o Hugo Souza fez um milagre. Tudo bem, fiel, mas o Matheus Bidu participou, ofensivamente falando, apoiou bem o ataque, jogou muito bem a partida de ontem. Então eu sou um dos mais críticos do Matheus Bidu. Quando ele acerta, eu vou elogiar. Matheus Bidu fez uma bela partida ontem. Fiel, vocês estão entendendo a gravidade dessa situação?
o Corinthians tomou 2 gols da UCV, que é um time considerado amador da Venezuela, que já tem um futebol extremamente, vamos dizer assim, um nível totalmente abaixo do futebol brasileiro, o nível do futebol venezuelano. Se esse time da Venezuela joga o Campeonato Paulista, eles caem para a segunda divisão. E o Corinthians tomou 2 gols com o Hugo Souza fazendo 2 belas defesas. Pra vocês verem que eu nem critiquei a falha do Hugo Souza. Porque o Hugo Souza fez 2 defesas de gol. 2 defesas de gol, claro. Uma pancada que eu nunca vi aquilo de um cara. Só na época do Roberto Carlos, o cara chutou de longe, que o Hugo Souza foi lá e espalmou. E aquela bola que o Hugo Souza chegou a bater na trave. Né? Que ele chegou caindo quase dentro do gol, batendo na trave. São bolas de gol que o Hugo Souza defendeu. Então, além do Corinthians tomar 2 gols, poderia ter tomado mais 2. A gente poderia ter tomado 4 gols da UCV dentro de casa, se não fosse o Hugo Souza. Então, a gravidade, ela é muito séria. Aí, se vocês chegar para mim e falar, corintianeiro, mas calma, isso aí tem um problema fácil de resolver. A gente tem que demitir o Ramon Dias, porque ele não está treinando bem essa equipe. Fiel, tudo bem, eu poderia até ir nessa mesma linha que vocês. Só que o time e a formação é o mesmo time do ano passado. Esse time que jogou é o mesmo time que disputou 9 partidas finais. 9 partidas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado e venceu as 9, jogando um futebol bom, um futebol bonito de se ver. Esse time não está apresentando nem 20% do futebol que ele jogou no Brasileirão do ano passado. É um time que não está... Ah, corintianeiro, mas o Corinthians fez a melhor campanha do Paulistão. Sim, fiel, mas ainda não chega nem perto do que o Corinthians apresentou no ano passado. E se a gente jogar assim, igual jogou contra o CV, a gente sai pro Mirassol. A gente sai pro Mirassol dentro de casa. Se a gente jogar assim uma semifinal contra o Santos, a gente sai pro Santos. Se a gente jogar assim uma semifinal contra um São Paulo ou um Palmeiras na final, a gente toma goleada. E isso não me faz menos corintiano do que ninguém vir aqui expor os fatos para vocês e falar a verdade. Vocês querem verdade ou mentira? Eu vou chegar aqui e elogiar o Corinthians, não, foi na raça, foi no último minuto, aqui é Corinthians. Não. Por isso, aliviado estou, mas decepcionado também pela partida que o Corinthians fez, tá? Fiel, falei para vocês que tinha 2 informações importantes para trazer na parte da tarde, tá? Eu vou trazer uma agora e vou deixar essa outra, que é bem impactante, aí na parte da tarde para trazer para vocês. Por isso que vocês têm que ficar aqui 6 horas, tem um compromisso com vocês, tá? Eu vou trazer uma informação para vocês, tá? Primeiramente, no ano, porque engenheiro de obra pronta é fácil, então eu vou falar agora para vocês. No ano passado, esse ser que fala aqui para vocês foi o único cara do canal do YouTube geral que bancou a permanência do Ramon Dias. Eu falei para você antes do jogo contra o Palmeiras, antes do Corinthians embalar. Todo mundo, se o Corinthians perder para o Palmeiras, o Ramon Dias cai. A informação que chegou até a mim foi, corintianeiro, pode informar no seu canal. O Ramon Dias continua no Corinthians até o final deste brasileiro, tá? Se ele cair para a segunda divisão, ele sai. E se ele ganhar um jogo aqui, um jogo ali, ele fica até o final do brasileiro. Falei, então beleza, eu vou informar. Cheguei no canal e informei. Fiel, independente do jogo contra o Palmeiras, ou independente do próximo jogo, o Ramon Dias é treinador do Corinthians até o final do Brasileirão. Fui, informei no meu canal e o Ramon Dias ficou até o final do Brasileirão, né? Aí conseguiu emplacar 9 vitórias seguidas, porque ganhou do Palmeiras, ganhou o próximo jogo e emplacou 9 vitórias seguidas e poderia perder mais 3 seguidos, que ele continuaria como treinador do Corinthians, onde todo mundo bancou a saída, eu banquei a permanência e lá ele continuou. Ainda bem que a gente são bem informados. A mesma informação chega para mim hoje, só que é o contrário. Então eu tô falando para vocês antes de acontecer. Se o Ramon Dias não ganhar do Barcelona do Guayaquil, que eu acredito que vai ganhar do Alianza Lima, pra gente jogar aí a parte final da classificação, né? Se a gente conseguir ganhar, a gente classifica direto. Se o Corinthians perder a classificação, não ganhar aí do Alianza Lima ou do Barcelona de Guayaquil, e não for campeão paulista, Ramon Dias sai imediatamente do cargo do Corinthians, tá?
sai imediatamente do cargo do Corinthians. Então prestem atenção. Se o Ramon Dias não ganhar o próximo jogo, não ganhar do Barcelona do Guayaquil, que provavelmente será aí o time classificado, e não for campeão paulista, ele sai imediatamente do cargo do Corinthians no Brasileiro. Eu não vou falar para vocês que ele não inicia, porque ele pode iniciar enquanto o Corinthians negocia com outro técnico, mas ele não permanece no Brasileiro, no Corinthians, tá? Caso ele não consiga classificação e caso ele não for campeão brasileiro. Já adianto para vocês aqui de imediato, de novo, prestem atenção. Se o Ramon Dias conseguir a classificação para Libertadores, se o Ramon Dias for perder o Paulistão na final, ele permanece no cargo do Corinthians, pelo menos o início do Brasileiro. Se o Corinthians for mal no início, ele sai, mas ele já permanece, ele ganhou outra chance no início do Brasileiro. Se ele foi eliminado no Paulista antes da final e perdemos a vaga aí na Libertadores, Ramon Dias está fora do Corinthians, tá? É a informação que eu tenho para trazer para vocês. Guardem essas informações que vocês podem me cobrar. Assim como eu banquei a permanência dele no ano passado, eu trago essas informações para vocês em primeira mão. Fiel, é informação, não é opinião. E de tarde eu tenho uma informação bombástica para trazer para vocês, tá? Bombástica para trazer para vocês. Então, 6 horas da tarde eu quero todo mundo aqui. E obviamente que eu quero também que vocês comentem aqui no canal, tá, fiel? Comentem sobre o jogo, se vocês acham que eu estou certo, se vocês acham que eu estou errado, o que vocês acharam desta partida entre Corinthians aí e o CV. Vocês acham que eu estou certo ou acham que eu estou errado? Comentem para mim ouvir também o comentário de vocês e a gente conversar bastante aí. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!